Castor, da p***, entrou. Uhum. E agora, gente? Cadê? Onde fica? Tá, falei pra você que eu tô devagar? Achei. Achei. Tá aqui. Você pode gravar? A hora que você falar. Então tá, então pode gravar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Pra você que tá chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast de apostas do Tailgate Zone. O Tailgate Spread. Ao meu lado, já dando risada da minha falta de fôlego. Boa tarde, magnífico Eric Menal. Tudo bem com você? Eu vi que você não pesquisou hoje o adjetivo. Eu vou te perdoar porque o senhor tá cansado, o senhor tá estressado, tá quase no final da semana. Mas bom demais estar aqui, tá de novo com vocês. E vamos ter mais uma semana de discussão de apostas de over-under da NFL dos times. E esse podcast também a gente vai fazer um experimento sem edições, para ver o over-under de quantos erros a gente comete durante o podcast, e vocês aí podem mandar o comentário no final. O meu over-under de erros será 7. A gente vai ter 7 erros que ficarão gravados para a eternidade. Ai, tá bom. Eu sou mais otimista. Eu vou ficar com 4. Então tá. Tá bom? Então, você colocou 7, né? Então você vai no over e eu vou no under, é isso? É isso aí. Ah, então tá bom. E como eu posso ser extremamente desonesto e cometer vários erros no caminho para ter o over, né? Tu sabe disso. Já que o nosso último podcast, o Tailgate Zone, falou em apostas mandrakes nos esportes, que aliás foi muito legal a discussão, a gente pode adotar a mesma coisa aqui no spread. Tá bom, mas eu vou então pegar um órgão fiscalizador disso. Se for um erro de propósito, será desconsiderado. Fechado, my friend. Tá bom? Fechado. Então estamos zerados. Aposta da semana passada, a gente teve a aposta do futebol das Olimpíadas e a gente errou, porque o Brasil ganhou foi nos pênaltis que ganhou? Não, foi 2-0. Foi na prorrogação, 2-1. 2-1, é verdade. Olha que beleza. E isso porque eu assisti o jogo. Zica reversa funciona, crianças. Nossa, e muito bem, inclusive. Muito bem. Uma pena que quem marcou o gol foi o Malcolm com a 17, né? Mas tudo bem. Não, mas o menino entrou correndo pra tudo que é lado, né? Entrou bem ali no time. Sabe você falou de over-under, eu lembrei. A gente podia botar também over-under nas narrações do Galvão, porque o bicho tá errando, mas tá errando tudo agora. E não tá nem com vergonha de errar mais. É um absurdo isso. Cara, eu tenho uns 30 anos a menos, não, quase 30 anos a menos do que ele, eu já tô errando tudo, imagina ele na idade dele, deixa ele lá, tadinho. Eu acho que ele tinha que só ficar fazendo os vinhos dele. Também é uma, né, e pagar os impostos que ele deve, né? Ah, isso é uma boa também. Você sabia que o Burger King é dele aqui no Brasil? Ele é um dos donos do Burger King Brasil? Ele faz parte daquele grupo bilionário lá? Doido, né? Não sabia disso. Faz tempo que eu não vou no Burger King. Saudade de um junk food. Sério? Uhum. Deve dar dinheiro, então. Deve dar alguma coisa. Eu também tô com saudade de junk food. Muito saudade. Apesar de que eu comi um hambúrguer local essa semana que tava muito bom. Mas aquele hambúrguer gorduruzão, assim, aquele ali eu tô com saudade. Vou fazer um pedido do Mac ou do Burger King no iFood. Faz do Popeyes. É que não tem aqui, né? Semana que vem... Não tem. Só tem uma unidade no Brasil, né? Como eu comi esse ano lá nos States, tem que dizer que é um pouco diferente. Não chega... Certa gordura de anos lá nos Estados Unidos dá um sabor que aqui ainda não se consegue. Daqui a alguns anos talvez consiga ser. Não é só uma unidade, não. Tem em Jundiaí, pô. Deve ter mais de uma. Eu não sabia, mas é só na região aí da Grande São Paulo. Ah, tá, é só por aqui. Aliás, você falou da gordura dos Estados Unidos, comparado aqui, realmente, o Popeyes lá é melhor, só que o KFC brasileiro é melhor que o KFC americano, desculpa. Não, faz sentido, eu tenho que concordar. Eu comi acho que umas 2 vezes só o KFC aqui, mas eu concordo contigo, lá realmente eu evito. Eu realmente evito quando eu vou lá. Lá eu foco só no Popeyes, tem o Bojangles também que é bom, mas o KFC aqui acho que é melhor sim, concordo com o senhor.
Viu? Sabe que eu acabou de passar... Opa, primeiro erro já. 1-0. Uhum. Sabe o que eu acabei de pensar aqui? A gente podia fazer um podcast pra falar dos melhores fast foods americanos. Pô, aí eu sou parceiro. Nossa, o que você acha? Sabe que isso é uma das minhas paixões, então... Que me levou ao hospital esse ano, mas tudo bem, a gente fala e eu vou continuar. Vamos fazer na semana que vem, então? Vamos falar disso na semana que vem, da abertura do podcast? Vamos, já que a gente já matou todos os times da NFL, e ainda falta algumas semanas para começar a temporada, a gente pode fazer isso sim. Então, galera, foquem no Tailgate Spread semana que vem, nós vamos falar novamente não, vamos falar pela primeira vez sobre fast foods americanos. Nossa, que bagulho nada aleatório. Esse podcast virou a coisa mais aleatória que eu já vi na face da Terra, mas é maravilhoso, maravilhoso. Então, vamos abrir a caixinha de ferramentas? Não. Caramba, segundo erro. Vamos abrir a caixinha registradora, então? Bora. Então tá. Paulinha, vinheta pra nós, por favor. NFC South, Eric. Carolina Panthers, Tampa Bay Buccaneers, New Orleans Saints e Atlanta Falcons. Que divisão que já foi estranha, depois ficou interessante, tá estranha de novo e agora a gente não sabe o que vai ser ou o que não vai ser. Podia botar até na edição aquela frase daquele João lá do São Paulo que falou que não sabe o que aconteceu, que se aconteceu no futebol e não sei o que, não sei o que. Mas enfim, vamos começar com Carolina Panthers, que você meteu aqui, que o over-under é 7,5 e você meteu aqui um under. É interessante, até antes da gente falar do Carolina e falar dos 4 times da NFC South e depois da NFC North, para quem está ouvindo a gente para usar como base para apostar, e sempre lembrando, até conforme discussão bem longa que a gente teve no Tailgate Zone dessa semana, que de novo ouçam galera que está muito legal, para entretenimento sempre, porque pode levar ao vício, então tem que cuidar com essa parte. Mas o site que a gente usa, e até vou falar o nome porque é importante, que como é o mais usado, é um dos mais usados no Brasil, a galera pode ficar um pouco confusa. Então, a partir dessa semana, como está chegando perto a temporada, o Sporting Bet, que é o site que a gente usa, ele não tem mais a opção do over-under por si só, conforme o over-under das casas de apostas de Vegas, e sim, ele está listando tudo o que é over-under para todos os times. O que quer dizer com isso? Se você abrir o site, você vai pegar para cada time e vai estar lá mais de 4,5, mais de 5,5, mais de 6,5, mais de 7,5, menos. Então, você consegue fazer uma aposta para qualquer over-under que você quiser. O que é interessante, se você quiser correr menos ou mais risco, né, porque o retorno é menor ou maior, né, no caso. Então, por exemplo, uma aposta mais segura acaba dando um retorno bem menor. Então, por exemplo, se você apostar, sei lá, menos de 11,5, o retorno é baixíssimo pro Carolina Panthers, porque muito provavelmente ele não vai ter 12 vitórias. Mas, por outro lado, ele permite algumas apostas interessantes. Se você, por exemplo, apostar mais de 4,5, aliás, menos de 4,5 pro Tampa Bay, o retorno é altíssimo. Então, eu só quero colocar essa vírgula, porque a galera que vai entrar no site para pesquisar, para fazer as apostas, pode se confundir um pouquinho. A gente está usando a base do over-under de Vegas, tá? Então, para fazer nossas discussões, até porque é o que eu acho mais divertido. Só acrescentando, então, já... mais um erro porque eu te cortei, né? Então, 3. Já vou perder. Os over-unders na NFC North, por exemplo, eles estão um pouco diferentes no podcast hoje do que a gente comentou ontem na live. Eu usei, durante a live, eu usei a lógica de pegar sempre, porque ele coloca sempre um número ímpar ali de over-unders. Então eu sempre peguei o do meio. Então, por exemplo, eu vou dar um spoiler aqui. O Eric botou um under de 4,5 para os Lions. Na live a gente comentou sobre um under de 5,5, porque na média foi o resultado que eu peguei. Então, talvez no podcast de hoje tenha uma leve diferença do que a gente comentou ontem em live. Mas é só por conta disso, por conta do que o Eric acabou de comentar no Sporting Bet. Perfeito. Dito isso... Carolina Panthers. Carolina Panthers. E aí, quando chegar nos Lions, eu comento mais alguma coisa. Legal. Então, Carolina Panthers, 7,5 over-under.
Cara, e engraçado, quando eu tava montando o roteiro ontem à noite, eu tava percebendo que esse programa vai ser a edição que tem mais feeling do que lógica. Eu tô indo muito por algum motivo, esse último episódio, das últimas duas divisões, me trouxe mais a questão do feeling do que lógica. Esse under de 7,5 do Panthers é basicamente porque eu não confio no Sam Darnold. Depois de assisti-lo por 2-3 anos na AFC East, eu não consigo entender por que certos jogadores têm um leeway, que a gente fala em inglês, o que é um tipo, o pessoal é tão paciente com eles do jeito que a mídia americana é com o Sam Darnold. E eu espero que eu esteja errado, porque eu torço pelo guri. O último ano dele, né, acho que é o 4º ano acho que o Panthers não estendeu o 5º ano, se eu não me engano. Então, torço para que ele cale a minha boca, mas eu não consigo confiar nele e o Panthers não tem plano B ali, na minha opinião. Então, eu tô indo no under 7,5 por causa desse feeling. Então, cara, eu não confiava nele nos Jets. Eu não sei agora se trocando de comissão técnica, se tendo um técnico olhando mais para ataque, que é o Matt Rule. Eu não sei. Eu tenho um pé atrás agora com essa movimentação. Eu não confio, mas também não deixo de não confiar. Dá pra entender? Dá, é esperança. Você é um ser com esperança. Eu não tenho esperança no ser humano. E não tenho esperança no Sam Darnold. Ai, caramba. Meus pontos com o Sam Darnold são os que eu já falei, cansei de falar aqui, tanto no Zonecast com o Eric, quanto também no Tailgate Spread com o Eric. Eu acho que ele não é maduro o suficiente. Eu acho que ele ainda é muito bobão, muito crianção. E um quarterback precisa ser líder. E ele não é. Então eu acho que isso que pesa pro Sam Darnold. É engraçado essa tua última frase, porque eu vou misturar esportes, porque eu pegando minha obsessão dos últimos dias, que é a Summer League da NBA, e vendo os 2 jogos do Magic. E assim, eu não sei o que vai ser a carreira dele, mas 2 jogos vendo o Suggs tem algo nele que te faz ter esperança, porque ele é um líder nato, ele é realmente um líder nato. E o Sam Darnold me passa a impressão completamente contrária dentro das 4 linhas. Não, é isso mesmo. E o Suggs era meu preferido nesse draft, a gente falou bastante também quando falou de NBA. Mas enfim, é isso. Under 7,5, eu iria num over. Eu acho que eles conseguem... Justo? Eu acho que eles conseguem 8 vitórias. Eu acho que é bem provável pra esse time 8 vitórias. E na semana que vem a gente vai falar disso também no Sports. Sports semana que vem, NFC e AFC South. Então eu vou manter o meu 8 tanto aqui quanto lá. Já vou avisar a todos. Beleza. Vou pro segundo time. Não o que você colocou aqui, mas o que eu quero, tá bom? Que é o Atlanta Falcons. Que over-under também 7,5. E você meteu aqui um over 7,5. E eu confio nesse over também. É engraçado que Vegas também, né? Que o retorno é de 1,67. Aqui eu vou fazendo analogias com outros esportes. Eu e o Luquiba, a gente tem batido algumas semanas na tecla de que o que está acontecendo com o Red Sox não é nada mais do que o normal. Que a campanha da primeira metade da temporada não fazia sentido e que agora está voltando à média. Eu vou usar essa lógica para o Falcons, de que tipo, o Falcons, e eu entendo, e eu me divirto com a obsessão das redes sociais de que o Falcons entrega os jogos, né? Mas o que aconteceu com eles ano passado, do ponto de vista, se você olhar para a média, teoricamente volta agora. Tipo, eles vão ganhar uns jogos de até 7 pontos, que é impossível eles continuarem perdendo todos esses jogos próximos. E Matt Ryan, eu acho que ainda tem mais 1 ou 2 anos de quarterback de qualidade. O Kyle Pitts, que vai ser a obsessão dos drafts e fantasies nas próximas semanas, e o Ridley como número 1 agora, acho que também tem tudo para ser um ataque que vai marcar muitos pontos, e a defesa, apesar de não ser confiável, vai pelo menos garantir algumas vitórias. Eu acredito nas 8 vitórias, é isso. Eu acredito numa campanha de 8-9, ou, se tiverem sorte, 9-8. Pra mim tá próximo ali, o over-under. Vegas setou correto, mas eu gosto do over aqui.
Aliás, só um ponto de atenção aí nos Falcons, ainda baseado na temporada passada. Se todos os jogos que eles fizeram, a famosa Atlanta Falconizada, se eles não tivessem feito isso, tivessem ganho, eles estariam nos playoffs. Então, isso. assim, o time não é de todo ruim. E agora eles têm um técnico que também não é dos melhores, mas eu acho que melhor que o Dan Quinn, com certeza. Justo. Então pode ser que realmente esse 8 aí eles alcancem, mas não nessa divisão aí. De repente consegue até pegar o wildcard, talvez. Porque a NFC também tá meio zoada. É verdade, então, acho que o segundo wildcard. Quantos wildcards são esse ano? 3. Igualzinho ano passado. É igual ao ano passado, então o terceiro wildcard acho que vai ser com 9 vitórias do jeito que tá a NFC. Então... 10 mais provável, 9 eu tô exagerando, mas 10 vitórias valeriam wildcard. Gosto dessa aposta, também iria nesse over aí, apesar do retorno ser bem pequenininho, de 1,67. Enfim, Panthers e Falcons já foi, agora nós vamos com mais um time que é o New Orleans Saints, over-under de 8,5, você meteu o under 8,5. E Vegas não concorda comigo, que o retorno é de 2,25. Me dá a impressão da maré subindo e batendo no castelo de areia que estava levantado por alguns anos. me dá essa impressão. De novo, espero estar errado. Tenho uma simpatia grande pelo Saints, pela cidade, mas Drew Brees saindo, o problema do Michael Thomas, depender do quarterback de duas cabeças, que não vale nenhuma, na minha opinião, do Winston e do Hill. Por mais que Sean Payton seja um gênio, me parece ser uma temporada de reciclagem desse time. Eu acho que eles têm um draft pick deles, se eu não me engano, então pegar um draft pick alto e voltar de verdade em 2022. Realmente, eu não espero muito desse time, mas eu tô contra a opinião de Vegas nesse instante. Tem vários problemas agora lá, né? A gente tem uma linha ofensiva que é formidável, que é muito boa. Uma defesa que passou a ser boa nos últimos anos, né? No começo de carreira do Brees em New Orleans, a defesa não era tão boa. Nos últimos anos de Brees, a defesa passou a ser boa. Pelo menos acho que no top 10 da NFL, talvez ela entre, talvez top 7. Mas o Brees era a pecinha ali, né? E o Michael Thomas ainda pedindo pra ser trocado, então esse vestiário deve estar pegando um pouquinho de fogo. James Winston não é um líder também acho que ele tem os mesmos problemas do Darnold, talvez até pior do que o Darnold. E o Tyson Hill é o Tyson Hill, né? Que é o pato. Ele não é gramático nem aquático. Não é assim que o Vicente Matheus falava? Então. Excepcional. Isso, cara. Mas se a sua liga de fantasy permite colocá-lo como tight end, ele tem valor. Mas não como quarterback do seu time que você torce, na minha opinião. Acho que até como quarterback vale a pena, Eric, porque eu acho que o Sean Payton vai usar talvez o Winston boa parte da partida, e em situações de red zone ele vai colocar o Hill para poder usar ou ele como móvel ou ele lançando. E aí então as maiores pontuações vão acabar ficando com o Hill, eu acho. Então talvez valha a pena. Interessante, faz sentido mesmo. Mas pro time vai ser uma bosta. Então esse under 8,5 eu acho que é por aí mesmo. O Brees leva essas vitórias. Com a saída dele perde essas vitórias. Eu vou marcar um ponto aqui de olhar esse retorno do over-under e ver o over-under na semana do início do campeonato. Eu acho que mais gente vai se voltar contra o Saints. O Vegas ainda não tá considerando... o Vegas tá olhando pro Saints dos últimos anos e não o Saints que vai entrar em campo em setembro. Minha opinião. Faz sentido. Mas vamos aguardar mais um pouco também para ver Saints, mas eu acho que mesmo assim esse under aí é bem provável. E vai dar um retorno bom pra gente, então isso é importante. Enfim, seguindo. Último time dessa divisão, Tampa Bay Buccaneers, que não é o último time dessa divisão, provavelmente vai ser o campeão dessa divisão. Né? Bem provável. Então, voltou o time completo, é o mesmo núcleo campeão,
continua lá com o TB12, com o vovô que foi se aposentar em Tampa e acabou ganhando mais um título, que daqui a pouco tem o mesmo número de títulos do que o Philip Rivers tem de filho. E é isso. Temos aí Tampa Brady... Não, como que é? É Tampa Brady Buccaneers. É isso aí. O over-under de 11,5. Tá todo mundo apostando no over. A gente também. O retorno é de 1,69. O retorno é baixo. Fica só um ponto de atenção para mim. Nos últimos anos, não tem que falar mal nada, você não tem como criticar o Tom Brady, mas até pela idade dele nos últimos anos, ele tira algumas semanas de folga. Então, eu acho que o Buccaneers ganha a divisão frouxo, eu acho que o Buccaneers é um dos grandes favoritos ao título, mas eu não vejo uma temporada, tipo, teve um louco que apostou em 17-0, e apostou, tipo, acho que foi $38 mil, alguma coisa assim, né, nesse valor. Isso eu não enxergo, eu enxergo uma temporada de pelo menos umas 4 derrotas, talvez 5, porque nessa idade você acaba tirando umas semanas de folga, eu sei como é que é. Maravilhoso. Mas foi isso mesmo que você falou, foi uma aposta de $38 mil e o retorno de 1,3 milhões no 17-0. Mas é assim aí, gente, que a gente está fazendo um podcast de apostas para dar a nossa opinião, e vocês já ouviram em muitos episódios eu falar em valor, então muitas vezes eu faço uma aposta que não é muito provável, mas que tem um valor interessante, ainda mais que a gente está brincando aqui por entretenimento. Quando você fala numa aposta, numa possibilidade que só aconteceu uma vez na história da liga, e apostou $38 mil, eu sei que talvez $38 mil não significa nada para esse cara, mas eu não vejo valor nessa aposta. Essa é a minha opinião. Meio louco, né? Loucão o tio lá. Mas tipo, enfim, apostou. Um 16-1 eu até teria um pouco mais de respeito. 17-0. E não é porque o meu falecido pai, eu acho que ele abre uma garrafa de vinho todo ano que o último invicto perde, né? Porque ele era viciado nisso, cara. Essa coisa do Dolphins ser o único invicto, não é por causa disso. Mas eu acho que esse ano não vai acontecer. Vai acontecer um dia, mas não é esse ano. 14-3 para Tampa Bay. 14-3. Bem provável. Bom, e assim, né? E tá uma contusão de se complicar, né? Sim. Esse é o grande ponto, né? A gente brinca a questão da idade, mas se acontecer alguma coisa com ele? Pois é. Se ele resolve aposentar no meio da temporada. Não, também não exagera, né? Aí vai pôr a Gisele de quarterback. Não, é o Kyle Trask, não é? Que eles draftaram? Que é o reserva imediato? Ou não? É isso aí. Meu Deus do céu. E o pior, imagina a Kyle Trask virando o próximo... Não vou nem falar isso porque o mundo conspira contra a gente. Deixa eu bater na madeira aqui. Pronto. É isso. NFC South. Estamos ditos? Estamos ditos. Então, beleza. NFC North de Packers, Vikings, Bears e Lions. Vamos começar por Detroit Lions, porque é o pior time desta divisão. Eu não sei se é o pior time da liga, mas enfim, Detroit Lions, over-under de 4,5, a gente colocou 5,5, comentou 5,5 na live ontem, mas esses 4,5, eu diria que a gente deveria botar um over-under de 1,5, que está pagando 9, que esse time tem a grande possibilidade de ganhar só 1 ou 2 jogos. E eu vou que talvez fique 0-17, seja o primeiro 0-17 da história. Aquilo que a gente falou a gente falou de algum time que teria um incentivo do tanking. E eu não vou lembrar que time é esse, mas o Lions, para mim, é um dos 3 ou 4 times que vão estar ali na parte de baixo da tabela. E de acordo com Vegas, o Lions é o segundo. Vegas está pagando 5-1 para o Lions ter a pior campanha. Só tem um time pior, que é o Texans, que está pagando 3-1. O meu ponto é, se o Lions começar a temporada 0-7, 0-8, que é uma grande probabilidade, ou 1-8, 1-9, o incentivo para o tanking é gigante, porque eles realmente precisam de um QB. E eu não estudei ainda os prospects desse ano do college, mas Jared Goff não vai resolver a vida de ninguém. Então faria todo sentido para o Lions ter a maior possibilidade
de conseguir pegar um QB no draft do ano que vem, se a temporada for do jeito que a gente pensa. Então esse under de 4,5 tá pagando 2,25, um retorno legal. Não é torcer contra o Lions, é simplesmente enxergar que dentro dessa divisão e com o time que eles têm montado e com o Jared Goff, eles vão ter um incentivo de fazer tanking lá pela metade da temporada. Então, assim, quando a gente pensa no Texans, a gente ainda tem... Tudo bem, tem uma não variável. Tem a variável do cara, eu goste dele ou não. É do jeito que a NFL é estranha, o Godel é estranho. E se esse bicho jogar? Uhum. Se o rei das massagistas jogar? Cara, muda. Eu não vou querer, eu não quero ele em campo, mas se ele tiver a permissão e puder jogar, muda do ponto de vista de qualidade técnica. E o Lions não tem essa variável. Não, realmente, o Deshaun Watson por si só, ele entrega ali 4, 5 vitórias pros Texans. O Goff não vai entregar nem próximo disso pros Lions. E um comentário que a gente teve ontem na live era justamente esse, de que a gente acha que o Goff é melhor que o Trubisky porque ele teve uma comissão técnica boa. Agora, numa comissão técnica lixo, a gente vai ver quem é o real Goff. Então... Nossa, coitado desse Lions, coitado, é isso que eu tenho pra falar. Dan Campbell, cara, Dan Campbell, pra mim, Eric, ele é o estereótipo do treinador de futebol americano, que é o cara motivador e só, é o Ted Lasso, sabe? Quando a gente pensa em Ted Lasso, quando a gente vê o Ted Lasso, eu lembro direto do Dan Campbell, pra mim é a mesma coisa, é o estereótipo. Só que o Ted Lasso me faz sentir bem toda semana, o Dan Campbell não, cara. Realmente, aliás, fantástico esse Ted Lasso, hein? Que série maravilhosa. A segunda temporada tá maravilhosa. Pena que só tem um episódio ainda por semana. Mas tá valendo a pena pagar os $5 por mês pra Apple só pra ver o Ted Lasso. Eu nem tô pagando isso ainda. O meu tá de graça ainda. Tem 2 anos de graça. O meu acabou, meu bônus. Você segue então? Depois do live? Já falamos tudo que podíamos. Então vamos agora para talvez o segundo pior time dessa divisão, que é o Chicago Bears. Olha que beleza. Over-under de 7,5 e você foi no over. Eu fui no over. Quando a gente fala em segundo pior, mas com uma esperança gigante para o futuro, né? Talvez a torcida mais feliz ao final do draft era a torcida do Bears, que finalmente, depois de 250 anos, tem uma perspectiva de ter um QB de verdade, né? E é isso, assim, tipo, a defesa continua muito bem, a defesa continua sólida. A linha ofensiva é bem problemática. Os últimos 2 dias eles estão fazendo um scrimmage contra o Dolphins, e eu estou acompanhando os beat writers do Dolphins. Eles têm falado que realmente a linha ofensiva de Chicago está bem ruim nesse início de pré-temporada. Mas tem a esperança do Fields. Eu acho que vão botar, apesar do menino ruivo estar lá, tinha aquele desenho do pequeno Scooby-Doo, tinha o Ruivo Hering no final de todo o episódio. O Ruivo Hering era o culpado de tudo, né? Eles têm o Andy Dalton lá, que pode de repente começar 1-2 jogos, mas eu acho que o Fields vai acabar jogando a maior parte dessa temporada. E assim, aqui eu tô indo no feeling, é um puro feeling de uma temporada de 8-9, ao contrário de 7-10, é só isso. Cara, e é triste isso, né, que você falou. Talvez ele tem teto para ser o melhor quarterback da história do Chicago Bears. Porque quem é o maior quarterback da história do Chicago Bears hoje? Se você falar Jay Cutler, não vai. No meu coração é Jay Cutler. Então, eu até, antes de entrar aqui... Tipo, apesar dos números não seriam horríveis, mas é o cara lá de 83, né? O de 85, o McMahon, não era o nome dele? Pois é o Jim McMahon, que é o que ganhou lá com aquela defesa maravilhosa dos Bears de 85, isso, né? Mas era a defesa ganhou. Uhum. Mas, fora isso, não, é o time com o pior histórico de quarterback de toda a liga. Com certeza. E antes de entrar, eu já fui procurar essa informação, porque eu sabia que quando eu vi que você colocou Fields como Rookie of the Year, eu falei assim, não, eu tenho que levar essa informação. Eu procurei algumas páginas de elencando os maiores quarterbacks da história dos Bears e tal. Eu achei um site aqui que todo mundo deve conhecer, que é o Clutch Points. No Clutch Points, eles elencaram como o maior quarterback da história do Chicago Bears, Sid Luckman,
que jogou nos Bears entre 1939 e 1950. Eu não tava nem pensando em nascer, quanto mais os meus pais estavam pensando em nascer. Então, assim, eu não tenho ideia quem é Sid Luckman. Só que, cara, se você olha que é um cara que passou 12 anos nos Bears, lançou pra 14 mil jardas e teve 137 touchdowns, você começa a ver o nível do resto, né? É complicado. É um time que nunca acertou, né? Tipo, e no ano que todos os, tipo, 3 quarterbacks que já estão no segundo contrato, eles draftaram o Trubisky, né? Acontece. Eu não vou lembrar das avaliações da época, mas esse é o perigo do draft, de vez em quando você erra. Uhum. E, bom, só pra continuar a lista rapidinho, o segundo eles colocam Jay Cutler mesmo. Yes! Por isso que eu fiz a piadinha. Em terceiro, Jim McMahon. Em quarto, Jim Harbaugh, que jogou nos Bears quarto erro. Que jogou nos Bears entre 87 e 93. E o quinto é o Eric Kramer, que jogou nos Bears entre 94 e 98. Que listinha safada essa, viu? Eu não vou nem falar a estatística dos outros, eu acho que dá pra ficar só com isso. Mas eu concordo com você, é um time que tem uma defesa muito boa. Estava um quarterback de começar a virar um time pra brigar por alguma coisa. O Andy Dalton já vai ser o melhor quarterback pra lançar pro Allen Robinson. A linha ofensiva é problemática e o Fields deve começar no jogo contra o Packers, lá no Soldier Field, que se eu não me engano, a gente comentou ontem, é semana 5 ou 6. Que maravilhoso seria isso. E aí o que acontece? O Fields entra, ganha o primeiro jogo da carreira em cima do grande rival. Aaron Rodgers vai ficar com o bico o restante da temporada, vai jogar como nunca e vai perder como sempre nos playoffs. Tá bom, depois dessa... todo mundo quer... É que tem uma historinha, e eu acho que essa eu nunca te contei. A história não, é fato. Foi... Só deixa eu lembrar. Faz 3... É que é um jogo específico, talvez tu me consiga me dizer se foi 2 ou 3 anos atrás. Se foi 2 ou 3... Acho que foi 3 anos atrás que eu fui pra Chicago. E eu cheguei em Chicago na primeira semana da NFL e eu fiquei num quarto de um apartamento de um casal no Airbnb. E não conhecia os caras, cheguei lá e eu fiquei na região eu fiquei no South Side, que era mais barato primeiro, né, e era perto de uma cervejaria que eu queria ir. E cheguei, voei lá 24 horas, cheguei lá, dei oi pros caras, fui na cervejaria, fiquei umas 2 horas lá e voltei. E aí eu ia pro quarto, né? Tava lá e o cara falou, não, vem ver os jogos aqui comigo. Foi um Sunday night na semana 1, Bears e Green Bay Packers. Eu fiquei lá, o cara tava no Fantasy, a gente ficou falando do Fantasy. E o Bears acho que abriu 21 pontos naquele jogo, foi algum negócio assim. Eu nunca tinha visto o cara tão feliz. E aí a partir do terceiro quarto, o Green Bay virou o jogo. O cara quase quebrou a televisão dele. E o meu pé frio mais uma vez se mostrou infalível. Eu fiquei com tanta pena do cara. Eu sei que no dia seguinte que eu fiquei lá o cara nem deu uma palavra pra mim. Então o poder do meu pé frio é realmente um negócio inigualável. Esse jogo foi no ano que a NFL completou 100 anos. Foi o primeiro jogo da temporada, eles trouxeram um confronto histórico, né, pra liga. 2018 isso? Então, é isso que eu não lembro agora, se é 18 ou 19. Eu acho que é 18. E o mais interessante desse jogo, que também foi a estreia do... Ai, caramba, qual é o nome dele? Do Mac, do Khalil Mack? Exatamente, foi a estreia do Khalil Mack, e ele teve um jogo absurdo. A defesa, comeu os Packers com farinha no primeiro quarto, foi maravilhoso. Inclusive foi também quando a gente lançou a coluna Engordando o Jogo. A gente fez o Mac and Cheese e o hot dog estilo de Chicago. Então, cara, nossa, esse jogo foi muito bom. Tinha galera em casa, que saudade de fazer essas coisas, que saudade. A lição que fica, crianças, Eric Menal maior que Khalil Mack. Pronto. Com certeza é isso. Bom, enfim, vamos pro time que vai brigar com os Packers. Eu acho que é isso que dá pra falar. Não vai brigar muito também, mas é o que chega mais próximo aí. Que é o Minnesota Vikings. Time com Cousins, não confio. Over-under de 8,5 e você foi no over. Eu fui no over porque eu acho baixo, cara. Eu enxergo numa temporada de 17 jogos que o time deles tem time pra ganhar 10 jogos.
Mas como eles foram mal ano passado, foram realmente mal pro time que tinham, ninguém tá confiando muito neles, apesar que o retorno de 1,63 mostra que tem muita gente acreditando nessa reviravolta, meio na coisa de voltar à média, né, voltar o que ano passado foi meio com ponto fora da curva. O time é completo, o time é equilibrado, tudo bem, tem o Cousins, mas se você olha nos QBRs da vida e nas estatísticas mais focadas em analytics, ele não é tão ruim quanto os olhos mostram que ele do ponto de vista de game manager. Então, Dalvin Cook, a defesa, Justin Jefferson, eu não sei, eu realmente enxergo ainda mais numa NFC meio virada no alho. Eu acho que eles chegam a 10 vitórias e realmente vão ser um time brigando pelo wild card. Interessante. Não, pode ser. É uma linha ofensiva que também caiu um pouquinho de um ano pro outro. É uma defesa que ainda é ok. A secundária já não tá tão boa como era antes. Tem o Justin Jefferson. Não tem alguém pra complementar ele, porque o Adam Thielen tá ficando velho. Não tá rendendo tanto. Apesar de ter sido bom pra fantasy, como o João elencou na live de ontem. Mas é isso. É o time que tá um pouco mais montado perto dos outros dois ali que a gente falou primeiro, né? É que considerando como a NFC East tá tipo horrível, NFC South, eu realmente, com exceção do Buccaneers, eu não vejo mais ninguém. Automaticamente, pra mim, ele já é um time que vai brigar pelo wild card. Essa é a minha lógica. Entendi. Talvez a primeira vaga com... não sei, hein, Eric? Porque a gente pode ter a NFC West inteira. Eu sei, isso. Esse é o contraponto que faz sentido. Mas é que eu já falei, eu sei que eu tô bem fora da curva nessa. Eu não confio no 49ers esse ano. E ao contrário de todo mundo, de todos os especialistas. Então, o Vikings talvez seja o meu time que entraria no lugar do 49ers no wildcard. Sei. Considerando que o Rams ganha a West, né? Essa é a minha lógica. Uhum. Vamos ver. Enfim, Green Bay Packers, over-under 10,5. Você foi no over, eu vou no over. Eu acho que todo mundo vai no over. Aí que tá, o retorno tá de 2,10, então tem muito... Eu não sei se isso ainda é um resquício de... O que não faz sentido, porque essa coisa atualiza muito rápido nos sites de apostas, mas não sei se era um resquício ainda de Aaron Rodgers ou não Aaron Rodgers, mas eu acho baixo esse over-under de 10,5. Ainda mais olhando para essa divisão. Eu realmente enxergo eles ganhando 12 ou 13 jogos. E a minha visão, tipo, o time do Green Bay, eu sei que você vai falar que eles vão perder de novo nos playoffs, mas tava azeitadinho os últimos 2 anos e eu acho que continua e tem tudo para ter uma ótima temporada regular. Eu concordo, até concordo. A defesa melhorou no último ano, se a gente for ver. O Aaron Rodgers, mesmo tendo recebedores medianos, consegue fazer os caras produzir. Alan Lazar, o Marquez Valdes-Scantling, pelo amor de Deus, olha esses caras, olha esse catadão de gente que tem lá e ele faz os caras renderem, né? Teve o Tyrande lá que apareceu também jogando bem, que eu esqueci o nome dele agora. Eu também, o cara grandão lá, esqueci. Mas ele apareceu jogando bem também, foi até uma bola de segurança pro Aaron Rodgers. Mas eu acho que o problema desse time é o próprio cara que também não é o problema, que é o Aaron Rodgers. O cara é diva demais. Imagina o que esse cara não faz em vestiário. Eu acho que ele joga mais bonito, ele tem um futebol mais bacana que muitos outros quarterbacks, mas ele não é, por exemplo, ele não é pra mim tão bom contra o Brees, justamente por conta desse negócio da liderança de, puxa, se bem que o Brees também é amarelão, né? Mas, enfim, dele pra um Tom Brady, pra um Brees, até pra Peyton mesmo, eu acho que ele não é tão líder e isso deve incendiar muitos caras. Então, enfim. Mas vamos ver. Eu acho que a única coisa que me surpreendeu muito do Packers no passado, como alguém que... Eu não tinha ele no meu fantasy team, mas como eles usavam um pouco o Aaron Jones na red zone. Realmente o Aaron Rodgers era o ball hog, né? Se a gente fosse fazer a analogia com o basquete, era o cara que queria o shot o tempo inteiro.
Eu acho que talvez seja uma das que precisa ser mais equilibrados na red zone, usar um pouco mais o running game. Vamos ver se isso vai acontecer. A galera vai reclamar do LaFleur, mas eu não acho que é culpa do LaFleur, não. Eu acho que ele vai no... também tem um pouco de estatística, etc. O cara já é mais novo. É cybermétrico e por aí vai. É isso aí. Não, o resultado ele consegue, né? Vamos ver se esse ano ele consegue ganhar nos playoffs também. Exatamente. E só puxando uma... Você falou que ele vai querer encerrar a carreira com chave de ouro em Green Bay, né? Você colocou na anotação aqui. Só um ponto que eu quero trazer mesmo, só pra dar aquela zoada. Sabe o Colin Cowherd? É isso, né? Sei. Da Fox lá, Fox Sports. Exatamente. Ele costuma falar que o Aaron Rodgers, ele só funciona quando ele tá pressionado. E eu acho que é uma maldade tremenda dizer isso, mas eu acredito nele. Então, assim, trouxeram o Jordan Love, colocaram uma sombrinha ali pra ele, falando assim, cara, a gente tá draftando um cara pra ser o futuro aqui da franquia e tal, tudo bem, que não vai ser, mas enfim. Então, puxando um cara aqui, aí ano passado ele jogou absurdamente bem. Esse ano ele já tá de novo com as barbas de molho, sabendo que ele é bom mesmo, que o moleque não vai render, que o moleque não é bom o suficiente, então ele já tá tranquilão e eu acho que ele vai ter uma temporada bem normal. Mas é só colocar uma vírgula aí. Eu ouvi essa discussão ontem na ESPN americana. Não existe um mistério maior na NFL de o quanto joga Jordan Love. Ninguém tem uma opinião fundamentada em fatos de quão bom ou quão ruim ele é. Então, essa pré-temporada vai ser interessante, que o Rodgers provavelmente não vai nem botar o pé em campo nessa pré-temporada. A gente tem a primeira visão realmente de um cara que, de novo, é outra discussão interminável na NFL de dar ou não o Mahomes Year, né, o primeiro ano sem jogar, que dos últimos quarterbacks de primeira rodada só o Mahomes teve, aquela discussão eterna. Esse cara teve. Vamos ver se adiantou de alguma coisa. E vamos ver o quanto joga o menino, porque até agora ele é tipo aquele livro O Segredo, né? Ninguém sabe o que acontece ali. Eu gosto dele, eu queria que ele tivesse ido pros Colts, então eu fiquei chateado, tenho um pouco de rancor com isso aí. Mas enfim, chega de falar de NFC, South, North, que acabou. Na verdade é que acabou, fizemos os nossos over-unders. Se você quer traçar algum alerta, comentar como foram esses 4 episódios. É legal pra gente ter uma visão. Eu acho que eu já comentei isso antes, mas fica de novo a dica. Quando a gente aposta em over-under de times de temporada, tem muitas variáveis que a gente não tem como considerar que são contusões, né? Principalmente a questão de contusão. Então, pega leve no valor que você aposta. Essa é a minha sugestão. Porque, como a gente falou no exemplo hoje do Buccaneers, se o Brady se contunde, muda completamente a lógica desse time. Então, eu acho divertido. E a gente realmente fez aposta em todos os times. Então, a gente tem lá 32 apostas no site de apostas que a gente vai acompanhar durante o ano. Então, acaba sendo uma forma divertida de você acompanhar os jogos. Mas só tome um pouquinho de cuidado no valor, porque qualquer coisa que aconteça durante a temporada, falando em Covid esse ano, pode ter WO, pode ter... Então tem várias coisas que podem interferir. Exatamente. E é isso. Eu só quero deixar um adendo aqui, porque eu falei que ia falar e o pessoal com certeza vai esperar. A galera do Giants Brasil vai esperar que eu comente aqui. Eu fiz uma aposta essa semana do campeão da World Series. Então, assim, estavam pagando 10 para cada real apostado no São Francisco Giants como campeão. Eu fui lá e já apostei logo 15 reais. Então, assim... Cara, não, o meu silêncio é que eu mencionei a coisa do valor nesse episódio. Eu vejo o valor nessa aposta. Eu realmente vejo o valor nessa aposta. Faz bastante sentido. Pra mim, o 10-1 tá pagando bem pela possibilidade que o Giants tem de ser campeão. Good job. E é isso. Good job. Very good job. Tá feito. Eu vou deixar essa apostinha registrada no nosso episódio de hoje. E é isso.
E o senhor não vai editar esse podcast, vai botar só pra gente pagar o cachê da Paula Hortência, tu vai botar a voz dela no início e no final, mas deixa, porque, viu, a gente tem que começar a fazer isso mais live pro senhor ter menos trabalho na edição. E a gente ficou com 4 erros mesmo, olha que beleza. Viu? Eu fui honesto. Não se acostuma com isso. Então beleza, Eric, foi muito bom estar com você, foi muito bom conversar com você, foi maravilhoso apostar com você, aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem. Valeu, galera, abraço.